Alcançando o nível máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência tá lá embaixo. Se você é um desocupado que não tem medo de rir da própria desgraça e de ser você mesmo, Então, vem com a gente. Vem ser livre, leve e louca. Aqui é um lugar entre amigos, onde vamos desabafar, contar histórias curiosas, dar conselhos que nem a gente seguiria e rir muito. Eu sou a Bru. Eu sou o Cris e esse é o nosso podcast. E esse é o nosso podcast. Voltamos, Cris, voltamos. Only you. Tava com saudade. É por isso que eu tô cantando essa música de amor, que eu tava com saudade. É um momento especial de entrada. Vocês estão bem, minha gente de Deus, minha gente maravilhosa, meu Jesus? Nem parece que em off a gente tava se lamentando. Nossa, a gente ficou uns 40 minutos aqui falando da vida antes de começar? Os 30 minutos, falando da vida. Você tá bem, amiga? Graças a Deus. Não, assim, ai, falar que eu tô bem. mentirosa. É mais fácil dizer que tá bem do que ter que explicar o porquê que não estou. Eu vou ser sincero, não tô não, viu? Mas a gente vai seguir a vida aqui, porque a gente sabe que amanhã é outro dia, né? Amanhã é um novo dia. Parece que foi ontem que a gente gravou o episódio anterior, né? Nossa, vamos passar rápido. Parece que foi ontem que a gente gravou. Eu queria dar um recadinho do episódio anterior, antes da gente iniciar esse. Eu imagino que seja. A gente não sabe se foi a mais. A gente não sabe Eu penso mesmo. que foi. Eu acho que foi. Eu também. Alguns pontos, assim, acho que foi um pouquinho a mais. Então a gente pede desculpa. Acho. A gente pensou em excluir o episódio. Só que como a gente não recebeu nenhum feedback, de novo, a gente não sabe se foi a mais. Então tá lá. Se você tá ouvindo agora o podcast e quiser voltar pra ouvir e nos dar um feedback sobre aquilo, fique à vontade, tá? Não precisaria apagar. A gente vai... É pra gente ver a evolução mesmo do pensamento, de como a gente fala, do que a gente pensa. E o importante é se desculpar. Eu acho que teve alguns momentos assim que foi um pouquinho a mais. Mas, desculpe. E é isso. Às vezes parece que sou elitista, sabe? Sim. Não, e assim, no primeiro episódio, tem que voltar pra ouvir, porque até a gente falou que quando der 50 episódios, a gente vai falar, volta, escuta o primeiro. Então, volta, escuta o primeiro, porque eu falei exatamente isso. Eu falei, a gente não sabe se a gente vai falar alguma coisa que vai ser a mais. Se for a mais, é porque a gente ainda tá num processo de desconstrução, mas eu concordo. Saiu um pouco elitizado, né? E a gente não é elite, a gente é bem zoado também. Bom. Vamos então seguir a vida, minha gente, porque já acabou aquele episódio que terminou e esse aqui é um novo, né? Graças a Deus. E a gente insiste, né? Por que a gente insiste? Porque a gente é brasileiro e brasileiro não desiste nunca. A gente não tem sucesso, mas a gente tem perseverança. A gente tem perseverança. A gente tem perseverança e a gente tem redes sociais também. E quais são as nossas redes sociais? As nossas redes sociais é @levepodcast ou podcast livre, leve e louca. Esse é o Twitter. O nosso Instagram é o podcast Livre, Leve e Louca. E nós também temos e-mail. Pode falar, Cris, nosso e-mail, por favor. E-mail para contato, podcast livre, leve e louca. É importante que tenha esse e louca, @gmail.com. E nós também estamos no YouTube, para você que não tem um meio de escutar de acordo não, nas plataformas digitais, o podcast... O que eu tô falando? É igual a Jojo Todinho na Fazenda tentando explicar. Eu me enrolei. Eu tô toda atrapalhada. E pra você que não tem como escutar a gente... Eu não sei como falar isso. Se você não consegue ouvir a gente pelo Spotify ou pelo Deezer, que são as plataformas digitais, a gente também tem um canal... Era isso que eu queria lembrar. A gente tem um canal no YouTube também, que é o podcast Livre, Leve e Louca. Lá a gente posta o episódio... Nossa, falei posta. Parecia a Ruth do Ixixi, né? Lá a gente posta. Lá a gente posta esse podcast toda quinta-feira. E aí na sexta-feira é onde ele sai nas plataformas digitais. Tema de hoje é depressão.
Preço do arroz? Nossa, o preço do arroz. Eu não vi quanto tá o preço do arroz, mas eu tô vendo em todo lugar que o preço do arroz tá absurdo. Quase R$30, 5 quilos. A gente, às vezes, é melhor comprar um pacote de ração de cachorro que é maior do que comprar 5 quilos de arroz. A gente tem que começar a melhorar, a modificar a nossa dieta. Eu vi uma vez, na televisão, inclusive, que Mano, olha isso. Como tem uma quantidade de cabeças de gados e isso pode ser que comece a acabar pelo consumo, né, de carnes, provavelmente a proteína ela vai ser substituída por grilos, baratas, larvas, bichinhos pequenos que têm o mesmo teor de proteína que os bichos grandes. Outras culturas consomem já isso. Deus me livre, mas eu não tenho coragem de comer isso. Eu acho que não tem nada mais brasileiro do que o arroz e feijão. E esse preço aí tá... A cesta básica, eu vi essa frase no Twitter e é muito real. A cesta básica está pelo dobro e o auxílio emergencial está pela metade. Então a conta não tá batendo. Gente, mas nunca baixa a conta. Nunca bate. A gente sempre tá precisando de mais do que a gente recebe. E é por coisa básica. Porque hoje você vai no mercado com R$50, você não consegue trazer muita coisa pra casa. É muito absurdo. Você vai conseguir comprar 5 quilos de arroz, 1 quilo de feijão, que tá R$9, e 2 litros de leite no máximo. Olha isso. Tipo, você não compra nem mistura. E a mistura que eu falo não é nem... É tipo ovo, velho. Você não compra ovo. Com R$50, se você comprar arroz, feijão e leite, você não compra ovo. Ou você tira o leite e compra óleo pra você fazer o arroz e feijão. É absurdo, né? Tem o óleo... Não, é muito absurdo. E a gente não sente, porque a gente vai... Eu tava... Uma amiga minha, ela foi constatada com Covid. E aí a tia dela foi fazer a consulta e a médica perguntou por que ela queria saber se ela tava com Covid. Como assim? Pra que eu quero saber se eu tô com Covid? É pra eu entrar na estatística, moça. Eu quero entrar na estatística. Só quero pode, fazer parte. A gente, o tema do nosso episódio é... Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor, mas a gente desceu o cacete aqui. Nos primeiros minutos falando mal dos preços, mas é natural, gente. A política desse país não me dá orgulho. Eu não tenho amor pela política desse país. Eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. E sou mesmo, sabe? Assim, eu amo as coisas que tem aqui. Eu amo o nosso clima. Eu amo as nossas praias. Eu gosto das nossas músicas. Eu gosto das nossas comidas. Eu gosto das nossas bebidas. Mas o nosso presidente... Não, os nossos políticos no geral, né? Sim, nossos políticos no geral. A gente tá muito mal representado. Mal representado. E eu vi até um vídeo no TikTok de uma portuguesa. Você viu esse vídeo? Dela falando que é errado a gente falar que eles roubaram o ouro. Porque eles não roubaram o ouro. O ouro tava lá, ninguém tava usando e eles pegaram. Peguei emprestado. E tava onde? Tava ali no chão, eu peguei emprestado. É exatamente isso. Tava ali no chão. Como explicar a história do Brasil? Eu cheguei aqui, tava ali no chão, peguei emprestado. Matei os índios e peguei. E aí pior que ela ainda fala: não, mas ninguém valorizava essas pedras. E só por isso você tem o direito de pegar a coisa do outro e sair andando com ela? Ninguém valorizava, então por que eles queriam? Ninguém valorizava. Mas eu separei... Sabe uma coisa que eu percebi nos podcasts? Eu tenho mania... Nos nossos ou no geral? Nos nossos. Eu tenho mania de repetir o que você fala. Porque alguém tem que ser inteligente aqui. E aí eu pensar outra parte. Aí eu termino assim, ó, por exemplo, que nem você acabou de falar. Aí eu termino assim, alguém tem que ser inteligente aqui. Tipo, sempre... E eu reparei que a minha voz fica bem baixa, às vezes. Sabe o que eu reparei? Se eu tô gravando aqui. Sabe o que eu reparei também? Que tem horas no podcast que você começa a falar e aí você fica assim, não, peraí, deixa eu falar. Não, mas não é... E ninguém tá te interrompendo. É só você falar. Vai, fala. E não tem o Olaf que fica assim, vai, bate. É só bater. Pra mim vai, fala. É só falar. Não tem ninguém segurando sua louca. Eu quero enaltecer
uma música que a gente conversou desse tema há algumas semanas. E aí no outro dia eu escutei uma música. É só falar. Ah, vai, tá. É que eu vi você assim, ó. Eu pensei que era pra parar de falar. Ninguém vai entender. Esse daqui não vai sair, não, esse episódio. Tu já viu Patinha de Lhama? Você já assistiu a nova onda do Imperador? Já. A Patinha da Lhama é assim, ó. Só tem 2 dedinhos. E aí você tava assim, por quê? Porque eu sou louca. Ela tava... Não vai dar pra explicar. Mas ela tava fazendo com a mão um sentido de corta, sabe? Tipo, para. E aí eu tava falando... E ela aqui com os 2 dedos fazendo o sentido de para. E eu pensei, será que é pra eu parar de falar? Não, é que eu achei o movimento legal. É uma danceira TikTok que eu vou lançar. Eu até babei. Ai, amiga, e se a gente tá ruim, tá rindo assim, imagina quando a gente tá bem, né? E tiveram boatos que eu estava na pior. Se você tá na pior... Mas eu tô. Porra, eu também. Mas se você tá na pior, porra, o que quer dizer tá bem, né? Aí, enfim. Eu tô na pior rindo. É assim que eu fico na pior, rindo das minhas desgraças. Gente, vamos entrar no tema, por Deixa favor? eu falar, posso falar? Eu queria falar nesse podcast que eu tenho 50% de direito, eu queria falar. Mas assim, no outro dia... Calma, vamos voltar, porque talvez a gente tenha aí um corte. Quando a gente falou do tema Eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor... Quando a gente falou do tema Eu sou brasileiro com muito orgulho, Quando a gente falou do tema Eu sou brasileiro com muito orgulho, muito amor, no outro dia eu escutei uma música sem querer, que eu escuto Xuxa, e aí eu escutei uma música, e tem uma música dela que eu ouvia desde quando eu era muito pequenininho, que era Brasileira. E aí eu vou recitar ela. Olha a letra. Não. É o poema da Lorelai, meu Deus. Não, é sério, ó. Olha o que a letra fala. Não há no mundo inteiro um povo como esse que rindo ou chorando vai levando a vida. Gente, é muito verdade. No mundo inteiro não tem um povo como o brasileiro que rindo ou chorando, ele tá lá na batalha, entendeu? Tipo, se tá bem ou se tá mal, o brasileiro tá ali. Se tá ruim ou se tá bom, o brasileiro tá o quê? Tá feliz. Tá feliz. Não tá feliz, mas ele tá seguindo a batalha. Fazendo meme. Tá, exatamente, mas ele tá seguindo a batalha dele. E aí tem a outra parte que fala: não perde a esperança nem o interesse, vai suportando a dor de qualquer ferida. E a gente faz exatamente isso, a gente suporta a dor. A gente não aguenta a dor, a gente suporta a dor. Porque suportar é quando você não tem outra opção a não ser aquilo, né? E a gente, por exemplo, o que a gente está passando agora, essa pandemia, né? O volume de desempregado, e não é só agora. Não é por causa da pandemia que começou a desempregar o povo. Não é por causa da pandemia que começou a ter um monte de problema na economia. Não. Então, isso já é de muito tempo. Vai suportando a dor de qualquer ferida, ó. Anos o brasileiro vai fazendo isso. Anos o brasileiro vai suportando a dor da ferida dele. E às vezes a vida inteira, né? Porque assim, a gente tem crise política desde que eu me entendo por gente. Eu não lembro do Brasil não estar numa crise política. Você lembra? Não, é que a gente, quando é criança, a gente não se interessa por isso, mas não amiga, era uma maravilha. Você percebeu que o bagulho começou errado desde sempre? Mas desde a colonização. Exato. O problema tá ali. E assim, apesar de tudo isso, do brasileiro ser muito fodão, o brasileiro também ele é muito oportunista. E isso é uma coisa que a gente conversou até no outro episódio, que é uma questão de respeito e educação. Não adianta você ir lá e falar, eu quero o impeachment da Dilma, se quando o cara te der o troco a mais, você não devolver. Ou se quando você estiver no supermercado e tiver uma fila e o outro caixa abrir, você sair correndo para ser atendido na frente de quem era o próximo. Porque isso é o básico.
da justiça, assim, do senso, quando eu falo justiça, do que a gente queria que o outro fizesse com a gente. Então, nós mesmos também cavamos a nossa cova. Porque tem aí um monte de gente que tá andando sem máscara, tem aí um monte de gente que tá cagando pro que tá acontecendo, tem aí um monte de gente que não tá se importando com nada. Então, assim, o problema começou lá atrás, com quem veio de fora, e quem também tá aqui dentro se acostumou com esse ritmo e tá seguindo o baile. Agora, foi o que eu falei um pouco mais cedo, eu quero impeachment da Dilma, mas se eu tiver a oportunidade de ter um benefício aqui, por que não? E qual é a diferença do político que roubou 1 milhão e você que roubou 30 centavos? A diferença foi a oportunidade. Ele teve a oportunidade de roubar mais que você. Será que se você tivesse a mesma oportunidade, você não faria o mesmo? Você, eu? Ou você, quem tá ouvindo? Você, quem tá ouvindo. Quando eu falo você, é você, eu também. É tipo uma reflexão, tipo... Nós. Será que a gente... será que a gente não faria o mesmo? Né? Eu acredito que sim. Eu já tomei atitudes por meu próprio benefício. Gente, ninguém nunca fingiu que tava dormindo no ônibus? Super. É exatamente isso. Já fingiu que tava dormindo no ônibus, já fingiu de cego e não viu alguém que precisava mais. Já viu alguém precisando de ajuda e negligenciou. Então é exatamente isso. Uhum. A justiça, ela é boa quando ela me atende. A partir do momento que ela parou de me atender, aí a justiça já não é tão boa assim. Bom, mas isso não são coisas que nos levam a admirar, né? O nosso povo. O que a gente admira no brasileiro é a capacidade dele de passar por essas situações de cabeça erguida e dando risada, passar pelos momentos de crise e se divertindo, que a gente é muito divertido, graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Gente, no Brasil tem coisas que não tem em outro lugar. Entendeu? Então, assim, aquele ditado não tem no Brasil... A gente tem um ditado também que não tem em outros lugares. Eu não consigo, eu juro por Deus, assim, eu não consigo me ver vivendo muito tempo sem, sei lá, tipo, sair e ter sol. Sabe, assim. Eu sei que tem outros países que tem. Dias cinzas, né? Então, eu sei que tem outros países que tem. Os lugares que são mais desejados Londres, Nova York, Estados Unidos. Esses lugares... Não sei se... Eu acho que eu vejo muito cinza, isso que você falou, sabe? Muito cinza, muito frio, muito... E eu não sei, assim, sol pra mim, esse nosso tropical aqui, pra mim é muito gostoso. Sabe, assim, eu não consigo me ver sem. Eu acho que tipo, pra mim o que é mais delicinha é que, tipo assim, não tem furacão, cara. Não tem terremoto. Tipo assim, eu não tem vulcão, não tem erupção. Tipo assim... A paisagem vulcânica eu acho muito bonito, mas, tipo... É que, assim, a gente vê o que acontece com os vulcões em filme, né? Uhum. A gente tem essa visão de que, entrou em erupção, vai morrer todo mundo. Ai, meu Deus, vai morrer todo mundo. Vai vir a lava derretendo as pessoas, né? Caindo, derretendo as pessoas. Então, a gente tem tipo assim, o nosso calor não é aquele calor insuportável, porque, né? É suportável, na medida do possível. O nosso frio não é absurdamente frio, exceto no sul. Pra mim, o sul é absurdamente frio. Mas então, eu imagino como não é um país europeu, por exemplo, no frio. Deus me livre, guarde. E assim, a gente tem um clima legal. A gente tem uma comida muito legal. A gente tem pão de queijo, cara. A gente tem pão de queijo. A gente tem feijoada. Mas isso aí, graças às pessoas que vieram pra cá na nossa colonização, né? Graças a Deus. Porque feijoada nada mais é que restos, né? São restos. Mas, amiga... E a comida mais deliciosa que tem no nosso país. A mais deliciosa que tem no nosso país é a feijoada. Mano, feijoada é muito bom, sério, é muito bom. E farofa, se jogar farofa ali em cima, Jesus do céu, eu tô ficando com fome. Eu vou pedir alguma coisa pra comer. Eu tô com fome, real. E torresmo. Fome. Nossa senhora, muito bom. Pão de queijo. E a caipirinha. Já comeu chipa de queijo? Não, que isso, chipa? É quando tu acha que o casal tem a ver. Aí tu chipa o casal. Ai, besta. Não, é sério. Para! Por que você tá rindo assim? Por que você tá rindo assim hoje? Como? Não sei, amiga. Essa é atualizada. Não sei. Essa é atualizada. Essa é. Não sei. Talvez é porque hoje em dia tá diferente. Tá diferente. Tá diferente.
Eu vou gravar o podcast inteiro assim. Falar nesse tom de voz, o podcast. Não, é sério. Chipa de queijo, ele é tipo um pão de queijo, mas é num outro formato. Talvez esteja errado. Pra mim o gosto é o mesmo, mas pode ser que tenha uma outra receita. Mas eu acho que só tem aqui no Brasil, não tenho muita certeza. Depois eu vou pesquisar aqui. Mas pão de queijo, sério, eu descobri uma receita de pão de queijo. Eu não sei fazer pão de queijo, mas eu gosto de comer pão de queijo. Eu descobri uma receita que não é pão de queijo. Dica Então aqui não do é Cris, receita de ó. pão de queijo. Mas, amiga, fica igual pão de queijo. Então, ou não é pão de queijo? Decide. Então, é tipo, gente... frigideira? Isso aí, que é com ovo e tapioca. E farinha de tapioca. Farinha de mandioca, não, tapioca. Isso. Você sabe a receita? Eu coloco queijo ralado. Então é ovo, a tapioca, o queijo ralado e requeijão. Mano, não fica muito pão bom. de queijo frigideira. Fica muito delicioso. Mas o ápice do Brasil. Brigadeiro. Pra você é o brigadeiro? Não, é a coxinha. Ai, que fome. Você morde a coxinha pela bundinha ou pela pontinha? Ai, amiga, depende do dia. Tem dia que eu mordo a coxinha pela pontinha, tem dia que eu como ela pela bundinha. Ah, não, eu só como pela pontinha. Tu jura? É porque a bundinha, ela foi feita pra encaixar na mão. Ué, mas a outra parte também, ó. Tu põe aqui, pensa que a coxinha, se tu colocar a ponta, se tu colocar a pontinha dela entre os dedos, ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar um cone. Isso. Mas eu quero, não. Você fala presunto e queijo ou queijo e presunto? Quê? Você fala presunto e queijo ou queijo e presunto? Presunto e queijo. Eu falo queijo e presunto. Que isso... É porque o P vem antes do Q, mentira. Isso é outra coisa que brasileiro faz muito bem. Aqui no nosso país a gente tem coisas que são... É a mesma coisa, mas você mudou de cidade, não precisa ser nem estado. É cidade, aquilo já mudou de nome. Então, por exemplo, aí na Baixada, pão a gente chama de média. Média. Aqui em São Paulo... Eu já não chamo mais assim. Você chama como? Hábito. Pão. Pão? Pão francês. Pão francês. Por que você mudou esse hábito, amiga? De tanto falarem da média. Você quis ser diferente. Eu falo, eu quero ser diferente. Eu quero 4 pães franceses ou eu aponto. Eu quero 4 pãezinhos. Mentira. Não, deixa eu contar aqui um negócio. Juro. Quando eu me mudei, eu queria comer cará. Na Baixada, o cará é aquele pão que ele não é o pão francês, ele é um pão mais... Parece um pão... Doce. Um pão doce. Ele é um pão doce. É isso, ele é um pão doce. E aí ele vem, tem cará que tem a parte de cima caramelizada e tem cará que não, né? Ele é só o pão. É com melado ou sem melado? Isso, com melado ou sem melado. E aí... Você prefere com melado ou sem melado? Ai, é uma dúvida tão prefiro difícil. Ai, amiga, eu gosto dos dois. Sem, porque suja a mão. O que? O melado? Sabe o que eu gosto de fazer? Não gosto, viu? Talvez seja um pouco nojento. Eu gosto de passar manteiga e polvilhar açúcar. Eu como muito pão francês com açúcar. Como muito, né? Eu comia muito pão francês com açúcar. E eu gosto muito de pão com leite condensado. Nossa. O francês mesmo é ser põe leite condensado. Mas, ó, então. Bom. E aí eu peguei e cheguei aqui, né? A primeira vez que eu fui comprar pão, eu travei. Juro por Deus, assim, eu travei. Eu não sabia o que eu falava. Parecia que eu nunca tinha comprado pão na minha vida. E eu fiquei até um pouco nervoso, porque quando a mulher perguntou pra mim: oi, o que você quer, meu amor da minha vida, né? Oi, meu anjo, vamos falar o que você quer? E aí eu fiquei, demorou um tempo assim, que eu fiquei olhando e eu fiquei pensando: qual é o nome disso? Eu não sei o nome disso, né? Eu sei que é média, mas eu não sei, gente, eu não sei agora. E agora o que eu vou fazer? Eu não sei viver fora da minha cidade. E aí eu falei pra moça: eu quero tantos pães. Agora, o nível maior de incapacidade disso foi quando eu precisei comprar o cará. Porque quando eu precisei comprar o cará, eu não sabia me explicar. E eu não mudei nem de estado. Como é que chama aí? Pão de leite. Pão de leite? Ah, porque pão de leite aqui pra gente é outro. Então, menina, tá vendo? É esse o problema. O pão de leite aqui é tipo um sovadinho. Menorzinho. Então, e aí, eu falei, aí eu falei pra moça assim: moça... Eu lembro que eu apontei e falei pra ela assim: moça, como que vocês chamam isso aqui? Aí ela falou: esse pão? Aí eu falei: ela, pão de leite. Assim, obviamente, né? Pão de leite. Aí eu falei: você me vê tanto
Aí depois, né? Porque você fica meio que com uma necessidade obrigatória de se explicar. Você não quer passar por incapaz de não conseguir comprar um pão, né? Aí eu expliquei pra ela, falei, que eu não sou daqui, eu me mudei, aí da onde eu venho, a gente chama isso de cará. Aí ela falou pra mim assim, e foi isso. E é essa história, porque o cará, ele é tipo uma raiz, né? O cará mesmo. É tipo uma mandioca, uma raiz, é tipo um inhame. Nossa. O cará mesmo. Aí, não sei se o pão de cará tem esse nome porque ele é feito com essa farinha, eu não sei se é. Tô só divagando aqui. Enfim, mas por exemplo, parabéns. Aqui em São Paulo a gente canta é pique, é pique, é pique, 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 né? No Rio é big. No Rio eles cantam é big, é big, é big, é big, é big. Se você é criança e mudar de cidade, ferrou. As brincadeiras, tudo que você aprendeu em um lugar, ela muda. Ela vai ser brincadeira diferente em outro. A música é diferente. Aqui é a música. Então, olha, eu morei em São... Oi? Na cidade onde eu morava quando eu era criança, é a cidade vizinha aqui. Eu morei lá na minha infância. Então, tipo, até os 5 anos, 7 anos, até os 7 anos eu morei nessa cidade, que é vizinha, é do lado. Então, hoje eu dou aula, né? Quando eu fui pra escola e você tem que cantar as musiquinhas, as cantigas, algumas coisas mudam, sabe? Tipo, e corre com tia, na casa da tia, corre cipó, na casa da avó, lencinho branco, caiu no chão, moça bonita do meu coração, sabe? Tipo, aqui, nas outras cidades muda. Como que é na outra cidade? Dá uma espécime de exemplo. Sei. Então você tá trazendo aqui uma base, mas não sabe que base você tá trazendo, é isso. É porque eu não consegui decorar. Pra mim era corre com tia. Você morou na cidade onde eu moro atualmente. Como é que você canta o corre com tia? Corre com tia na casa da tia. Corre cipó na casa da avó. Corre... Eu não lembro o resto. Corre o quê? Lencinho branco, não é? Caiu no chão. Não lembro, amiga. Mas o... Lencinho branco caiu no chão. Moça bonita do meu coração. Pode olhar? Não. Ninguém vai olhar? Não. Essa parte. Quem olhar é um bobão, vai levar um beliscão bem na ponta do dedão. Nas outras cidades era tipo, quem olhar... não sei. Pode cortar essa parte se você quiser. Pode olhar? Não. Ninguém vai olhar? Não. Amiga, não sei se eu conheço essa versão que você contou, não. Não tem. Então, não tem uma coisa da vovó, lá na casa da vovó? Não lembro. Meu Deus, como a gente tá ficando velho. Eu não lembro. Essa parte, então você corta que não vai fazer o menor sentido isso. Não. As músicas de ciranda, assim, lá onde eu morava na minha infância. Por exemplo, você conhece bolinha taco? Uma brincadeira, bolinha taco? Sim. Você chama de como? Você chama de bolinha taco? Só taco. Então, só tá vendo? Taco, né? Lá a gente chamava de bolinha taco. E às vezes chamava de taco, quando a gente queria abreviar. Em outros lugares é taquebol. E tem outros nomes ainda. Então, vai variando. Mas é porque o nosso país é muito grande, né? Tipo, são várias culturas diferentes inseridas numa mesma cultura. Sim. Tipo, a mandioca é macaxeira. A mexerica, que é bergamota. E tangerina. E pocã. Agora eu também não sei te dizer se tem diferença entre as frutas. Olha isso, que Pra mim não, que é o mesmo gosto. Não, pra mim também não, porque pra mim é o mesmo gosto. Você chama esconde-esconde ou pique-esconde? Esconde-esconde. Esconde-esconde, na Baixada é esconde-esconde, não sei. Em outros lugares. Tipo... balança, você chama de balança ou balancê? Então, quando eu era criança, hoje eu chamo de balanço. Porque não faz sentido balancê, mas quando eu era criança eu falava balancê. Pois é. Você também? Não, eu sempre falei balança. Balanço? Balançar. Não, balança não faz sentido. Por que balanço? Por que balanço? Porque é o movimento de balanço. Porque o bagulho se chama balanço. Mas o bagulho não balança? Mas... sei lá. Chama do que você quiser. Você não tem mais idade pra brincar nisso mesmo. Não, é sério, mas isso daí que você falou, né? Que a gente entrou nesse tema de as coisas são muito diferentes, e aí você fala cará e o outro fala pão de leite e tal.
E aí você falou que o Brasil ele é muito, muito diversificado e muitas culturas. Por que eu falei isso? Assim, a nossa língua gramatical é muito complicada. A gente não percebe porque a gente acostumou, né? O porquê. Os Sim, porquês. sim. São 4. Pra quê? Exatamente, são 4 porquês. E assim, manga. Você tem a manga fruta, a manga da camiseta, Da blusa. a manga da blusa, né? Então, depois eu fiquei vendo um vídeo aqui de uma mulher que acho que ela morava lá nos Estados Unidos e ela falou que a gente acha que aprender inglês é muito difícil. E aí ela abre uma lista de palavras que tem 4 sentidos, assim, a mesma palavra com vários sentidos para coisas diferentes. É que a gente, quando eu falei que a gente se acostuma, é que, por exemplo, manga. Pra gente não tem dúvida quando você fala uma frase, né, com manga, por exemplo. Eu gosto de manga. Eu gosto de manga. Você já sabe que você tá falando da fruta, né? Agora... Não, às vezes posso estar falando eu gosto de manga curta. Então, mas aí o contexto mas aí vai vir todo complemento. Exato, da frase vai fazer o negócio fazer o sentido. E isso é muito difícil, né? Você conseguir associar, se a gente faz isso hoje, depois de um tempo, você ficar associando o mesmo nome para várias coisas, dá um pane na cabeça, assim. É só pra evidenciar o que você falou. A gente tem uma diversidade de língua, uma diversidade de gente, uma diversidade de cultura. E é lindo isso, sabia? Eu acho lindo. Maravilhoso. Eu acho a coisa mais incrível que existe. Tipo, aqui em São Paulo, a gente pode dizer que o estilo musical predominante é o quê? Não dá pra dizer, não dá pra afirmar, né? Não dá pra afirmar. Acho que aqui em São Paulo a gente tem como carro-chefe sertanejo, né? Que tem ali os rodeios que acontecem no interior. E o funk ostentação que domina ali a Baixada Guarujá. E aí eu acho que esses dois são os principais polos, assim, de música quando a gente fala aqui em São Paulo. Eu vejo muita gente ouvindo sertanejo, que aí pega bastante o interiorzão ali. E também escuto bastante gente ouvindo o funk nesse sentido mais ostentação quando pega pra esse outro lado aqui. Mas é regional, né? Por exemplo, no Pará tem o carimbó, no Rio de Janeiro tem o samba e o funk, no Mato Grosso do Sul, não sei. Não, por exemplo, em Alagoas, eu fui pra Arapiraca, é uma cidade grande lá, e eu juro pra você, todas as músicas que a gente tem aqui, tem lá. Claro, porque é dentro do mesmo país, mas o ritmo é diferente, lá é forró. Eu não sei se você ouviu É tudo forró, assim. Às vezes você tá no supermercado e tá tocando, sei lá. Aí se eu te pego, versão forró. Não sei se você viu que já saiu também a versão da música da Manu Gavassi, Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, versão forró. Eu ouvi um pedacinho. Então, só. lá, tipo, eu acho que lá pelo menos no ponto onde eu fui, tá? Em Arapiraca, o forró, ele é bem presente. O brega, assim, sabe? E é o que eu mais gosto. Forró? Não, eu gosto de tudo mesmo, assim. Acho que a única coisa que eu não gosto muito assim, de ouvir, que eu não... é uma coisa que tem aqui no meu ouvido, é metal, rock muito pesado, essas coisas assim que dedica muito... Isso pra mim é um pouco... Tem algumas músicas que eu até consigo escutar. Agora, do restante, eu acho que até já comentei também isso. Vai a porta da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa será maior que a primeira. A na raba toma tapão. Sabe, assim, é uma distância do gospel ao funk muito grande. Então eu escuto tudo. Eu tenho playlist gospel também. É que, tipo assim, eu gosto de música com uma letrinha, assim, mais pá. Mas eu ouço Slipknot também. Sistema of a Down. Então, Sistema of a Down tem umas assim, músicas as mais antigas. Que é nessa pegada que eu falei. E eu gosto de Anitta também. Você gosta? Então eu ouço assim. Porque, tipo assim, pra limpar a casa, eu boto a playlist da Anitta. Mas pra tomar banho, hidratar o cabelo, eu gosto de escutar Luan Santana. Você tem playlists para suas atividades? Não exatamente, mas eu tenho. Não é playlist, sabe? É o This Is, sabe? Do Spotify.
Sei. E aí, tipo, às vezes eu tô mais na vibe de escutar uma música mais agitada pra limpar a casa, aí eu vou no da Anitta. Ou às vezes eu boto nas músicas nacionais, que aí é a minha playlist. Mas eu tô ouvindo muito Manu Gavassi ultimamente. E tô ouvindo muitas músicas do Whindersson, as novas. Eu nunca ouvi uma música do Whindersson. Ele lançou, né, três músicas e lançou uma com o Luan. Então, e é bonitinha a música Paraíso, eu gosto. Mas agora, realmente, eu tenho escutado bastante também RBD. Por quê, né? Porque liberou. Mano, mas a nossa música é uma coisa incrível também. De verdade, assim. Eu morro de vontade de ir. Tem 2 lugares que eu não posso morrer antes de ir. O primeiro é no Bumba Meu Boi. Eu não posso morrer antes de ir no Bumba Meu Boi. E um outro lugar que eu, tipo, não posso morrer antes de ir é no Carnaval do Galo da Madrugada. São 2 lugares que eu não posso morrer antes de ir. E esses 2 lugares são lugares que a música, né, a música regional, ela é muito forte. Então, tanto no Galo da Madrugada, que fica lá no Nordeste, quanto no Bumba Meu Boi, a música é muito pesada, assim, sabe? E toda vez que eu me imagino naquele lugar, eu já começo a me arrepiar, assim, porque deve ser a coisa mais linda que existe na vida inteira. É muito legal isso da nossa cultura mesmo, ser tão diversificada, né? Você vai pra um outro estado, parece que você tá em outro país, por conta da diferença. Igual o Sul. A cultura sulista é bem diferente da nossa, né? O sotaque também. Sim. E as danças. E a arquitetura do sulista também é diferente da nossa, é meio europeia e tal. Sim. Então nem parece, tipo, que a gente tá no mesmo lugar. Aí você vai pro Nordeste, tem aquelas praias de águas transparentes maravilhosas. Aí você vai em Minas. Aí você vai em Minas, aquele povo dengoso, meu Deus, com aquelas comidas gostosas. Eu amo mineiro, gente. Um cara uma vez que via... Eu vi stand-up de um cara uma vez que ele falou assim, que ele foi fazer um show em Minas e ele não... E ele ficava muito encantado com o sotaque do mineiro, porque é muito fofo o sotaque do mineiro. E aí ele falou assim, mineiro é uma coisa tão perigosa que se um mineiro virar pra mim e falar assim, você dá licencinha rapidinho, só pra enfiar o dedinho rapidinho no seu cu, eu falo, por favor, faça esse favor pra mim. Punha até 2. Porque eles falam assim, né? Aí você fala, mas é tão bonitinho eles falando. Eu amo. Eu amo tanto Minas. Eu não sei por que eu tenho essa parada. Eu vi até um vídeo no TikTok a pessoa falando que quando você gosta muito de uma coisa é porque você viveu aquilo em vidas passadas. E eu amo muito mineiro. Tanto que quando eu me casei, eu quis ir pra Minas. E eu fui pra uma cidade bem pequenininha, São Lourenço, em Minas Gerais. E fiquei lá 3 dias só. Mas foi muito bom. Ai, gente, muito... o hotel, eles cultivavam tudo que a gente comia na hortinha do hotel, gente. Mentira! Eu tinha... Juro! Doce de leite era feito lá, tudo lá. A alface era da hortinha do hotel. Ai, gente, olha, que capricho, de verdade. Amiga, você já foi pro Rio? Nunca. Meu Deus. Coloca também um dos itens que você não pode morrer de fazer. Não tenho vontade? Tudo bem, entendo que não tem vontade. Mas estar não falei lá... nada. Mas fez uma cara de tipo, ai... Não, eu não... Ó, eu já fui pra Bahia... Eu já fui pra Alagoas, eu fui pra Minas e só. Não conheço muitos. Eu não sou uma pessoa muito viajada, não. Rio de Janeiro é a coisa mais linda que existe de verdade. É impressionante. A última vez que eu fui, a gente sentou lá na Pedra do Apoador pra ver o pôr do sol. E assim, não tô falando aqui do Rio de Janeiro, bondinho, Rio de Janeiro, Cristo Redentor, porque isso é uma facada. É absurdo o valor, sabe? Acho que é R$80 pra você ir no Cristo. Inteira. Mas assim, eu tô falando de coisa simples, sabe? Então eu lembro quando a gente foi pro Rio, primeiro que a gente... uma das maiores... Mano, aconteceu muita coisa boa. 3 coisas que aconteceram. Quando a gente saiu, na parede tinha um cartaz que tava escrito Festa da... Eu não lembro o nome da mulher, mas tipo... Dava a entender que parecia o nome de uma genital. Mas não era pesado, sabe, o nome. Mas dava pra ver que o rolê era bem bagaceira. Aí a gente falou, não, vamos pra esse aqui, que a gente sabe que esse daqui vai ser bom. Beleza.
Era no outro dia. Aí quando a gente acordou, que a gente foi andar, a gente encontrou um lugar que a gente tomou café, que foi o ápice pra mim. Amiga, o salgado e o suco tava R$2. Nossa. Salgado raro, hein? e suco, R$2. A gente comeu, acho que 3 salgados, deu R$6. E 3 sucos, deu R$6 pra cada um. Então aí já foi muito ótimo pra mim. Porque, mano, onde você encontra isso, né? Só que... Aqui na minha cidade tem. Ai, eu comia tanto nesse lugar aí também, quando eu ia lá naquele Eu centrinho. Ô, Eu Jesus, amo. deve ser tudo carne de pombo. Eu gostava do bolovo. Todo mundo me julga porque eu gosto de bolovo. Ah, eu gosto de bolovo. Bolovo é uma coisa que eu acho que só tem aqui também, não é? Mas é que Todo mundo me bolovo, eu julga, acho gente. que ele é o salgado mais... Mais pobre que tem. É uma coxinha com metade de um ovo cozido e carne moída. Metade? É uma massa de coxinha. É, uma metade. Amiga, estão fazendo errado aí, então. Dependendo de onde você... Aqui é um ovo Não, então, inteiro. eu acho que é uma metade, mas é inteiro. Aqui é um ovo inteiro. Tem ovo inteiro. Eu adoro bolovo. Eu gosto também, gosto de bolovo e gosto de enroladinho de salsicha. Ai, tudo que não Óbvio, presta. né, querida? Ovo e salsicha, que acho que eu não vou gostar? Calma, deixa eu voltar pra história do Rio de Janeiro. Aí, beleza. Rápido, seja breve. Fomos pro... Mas aqui nesse podcast, que eu tenho 50% dos direitos... Aí, quando a gente subiu ali na Pedra do Apoador, e a gente ficou assistindo o pôr do sol, porque ali você assiste o pôr do sol. E aí você fica assistindo aquilo, e você vê aquele sol descer atrás do morro... É a coisa mais gratificante, sério, assim, não tem como não chorar, sabe, assim, então, a paisagem é linda, o ambiente é maravilhoso, as pessoas falam mal de carioca, assim, falam, porque carioca é grosso e tal, meu, de verdade, quando a gente chegou lá, que eu pedi informação, só faltou ela pegar, todo mundo que a gente pediu informação, só faltava pegar na nossa mão e levar a gente lá. Maragogi, gente, Maragogi é o lugar mais lindo que eu já visitei. Mas é aquilo, eu visitei poucos lugares, então não posso fazer um comparativo justo. Mas Maragogi é incrível. Incrível. E barato de comer, e a água do mar é perfeita, é tudo perfeito. E eu amo o nordestino também, porque eles são perfeitos. Eu não posso morrer sem conhecer o Pará. Pela cultura, eu quero ver uma roda de carimbó, eu quero tomar um açaí de lá, eu quero comer um peixe com açaí, eu quero comer um pato no tucupi, eu quero experimentar o tacacá, eu quero ficar de boa. Por que eu quero isso? Porque Joelma, ela é, pra mim, a diva brasileira, meu amor. Joelma arrasa pra mim. É mesmo, a Joelma. Mas o Brasil tem muitas divas, se a gente for parar pra pensar assim. Eu tenho várias. A gente tem muitas divas. Quais são as suas divas brasileiras? As minhas divas brasileiras, vamos lá. Assim, da infância, Eliana. Ana Paula Valadão. Não, Ana Paula Valadão não tem senso. Amiga, eu te contei já que eu entreguei um currículo pra Eliana? Não, acho que... Na mão dela. Acho que você foi na plateia dela, não foi? Foi na plateia dela? Nesse dia aí mesmo. Foi estratégico, né, meu amor? Porque eu tinha vontade de trabalhar no SBT, mas não tenho mais. E aí eu fui na plateia dela, fiquei esperando a bonita sair. Quando ela saiu, eu falei, oi amor, vem aqui, deixa eu falar com você. Vem cá, vamos Aí lá ela falar falou, aqui. rápido, porque eu não tenho muito tempo. Sério? Não, ela foi um amor, de verdade, ela foi um amor. Eu falei, oi, posso falar com você? Ela falou, pode, eu só tô com um pouco de pressa. E também era tarde, amiga, tipo, era domingo, quase 9 horas da noite. Ela falou, pode, eu só tô com um pouco de pressa, é rapidinho. Eu falei, não, é rápido. Porque eu não pedi pra tirar uma foto nem dar um abraço, eu pedi pra falar com ela, né? Pensa, mano, você acabou de fazer seu trabalho. Você fez um programa ao vivo, sabe? Imagina a pressão, você tá cansada, ficou em pé. Tipo, mano, ainda vem gente falar, posso falar com você? Eu ia falar, não pode, sabe que eu quero ir embora. Mas ela foi um amorzinho. E ela falou, eu só tô com um pouco de pressa, tal. Eu falei, não, é rápido. Eu só quero te pedir um emprego. Tem como? Pra eu lustrar os meus sapatos? Segurar a cauda do teu vestido no peletão? Aí eu falei pra ela, não, é que eu admiro muito o seu trabalho e tal, enfim.
E aí eu entreguei meu currículo na mão dela. Ela falou o que pra mim? Eu vou entregar no RH. Adiantou de alguma coisa? Não. Ela entregou? Tenho certeza que não. Ela deve ter entrado no carro e jogado pra trás. Espero que tenha jogado na rua, pelo menos. Mas na minha infância, Eliana também foi... É tipo assim, Eliana e Xuxa. Eu peguei a boa parte da Xuxa e tal, mas eu gostava daquelas palhaçadas da Eliana com o Chiquinho e tal. Então eu gostava bastante daquelas provinhas que tinha, sabe? Então a Eliana é realmente uma diva pra mim. Mas eu gosto da Xuxa também, tá? Não tem essa da rivalidade. Gostar de uma e não gostar da outra. Eu gosto muito de Eliana. São Paulo, Rio de Janeiro. Eu gosto muito da minha mãe. Tu jura? Não. Tu jura que no Brasil os únicos ícones pra você é Eliana e sua mãe? E a Adriana Esteves. Eu gosto muito da Adriana Esteves, de verdade. E Giovanna Tonelli também. Eu amo a Adriana Esteves. Eu amo a Giovanna Tonelli. Mas é porque assim, tem a Abby também, né? Que tá com a minissérie dela e tá todo mundo elogiando. Eu ainda não assisti. Tu assistiu? Não, ainda não. Mas eu não acompanhei a carreira da Abby, sabe? Não era um programa assim que meus pais deixavam assistir. Meu pai não deixava nem assistir televisão. Então, final de semana. Mas você não assistiu por isso? Eu não, é que eu tô falando assim, que eu sei que muita gente tem a Abby como uma referência e tal. É uma grande apresentadora, mas eu não acompanhei a carreira, entendeu? Mas, amiga, depois que você vê a série, ela vai virar um ícone pra você. Eu sei tenho que ela certeza. é um ícone. Uma mulher, ela foi feminista muito fora da época dela. Muito fora da época de ser feminista, né? Foi muito corajosa. Quem mais? E pra você, quem são suas... tipo, os ícones... Pra mim, as divas... Da televisão, no geral. Pra mim, as minhas divas. Abby. Tipo, mano, ela é uma mulher que entrou no meu patamar de A Dona Nenê estrela. também é uma diva. Ai, Dona Nenê é muito diva. A Dona Nenê assim, eu não tô nem falando da Marieta, eu tô falando da Dona Nenê. A Marieta também é uma diva, né? Eu amo. Tô falando da Dona Nenê, a personagem ali que marcou nossa infância, nossa adolescência, que, né, a grande família, inclusive, por que acabou, né? Falando em Dona Nenê, quero trazer que meu sonho de ter a jarra da Dona Nenê foi concluído com sucesso. Mas, eu gosto muito da Abby. Eu gosto muito da Eliana também. Eu acho a Eliana muito fora da curva. Não só pela infância, mas pela transição que ela fez do infantil pro adulto. Eu acho que ela se manteve muito bem, conquistou muito mais público depois disso. Eu gosto muito da Joelma também. Eu gosto muito da Joelma pelo fato da identidade dela, sabe? É muito diferente. Por mais que tenha até algumas pessoas que têm um estilo de trabalho parecido, eu ainda não vi ninguém fazer o que a Joelma faz, sabe? Assim, conseguir manter... a Joelma começou muito antes também. Não, e assim, conseguir manter uma respiração, dançando o que ela dança, entregando o que ela entrega, e mantendo ali o fôlego e fazendo toda a parte de coreografia, roupa, enfim. Nossa, pra mim, assim, é de se admirar, sabe? O legal dela também é a identidade dela, né? Tipo assim, ela gostava de um figurino, ela gostava de um estilo de roupa que eu acho que é muito da cultura também. E tipo assim, aqui a gente achava estranho, às vezes era até piada, e ela né, carregou ali os looks dela, e até hoje ela é conhecida pelas roupas. Exatamente. Isso é legal. Porque muitas cantoras mudam o estilo pra se enquadrar num padrão, né? Ou internacional, ou aqui dentro também. Sim, né? Com certeza. Exatamente. E eu acho até Tem vários exemplos, hein? Depois que ela acabou se separando, eu acho que ela abraçou um pouco melhor a internet. Tanto que eu assisti a live dela, né? Em diversos momentos, assim, as filhas dela mostraram aquele... Porque aí ela virou meme, né? Na época que ela tava ali na separação. E aí as meninas mostraram, assim, aquele meme. Eu acho que ela se jogou na internet também e acabou dando um pouco mais certo. Porque a internet é o que tá acontecendo agora, né, querida? O meme é uma identidade brasileira também, né? É o que a gente é o nosso orgulhinho. Nossa, o meme é o novo 15 minutos de fama. E até, por exemplo, ícones que eu falei aqui, né? Aí que a gente tá trazendo meme. Uma pessoa que eu também, tipo, aprendi a admirar muito, e até por conta desses memes, é a Gretchen. Porque faz muito tempo que ela tá na mídia.
entendeu? E assim, ela conseguiu voltar justamente por isso. E foi uma coisa que até no começo ela não gostava muito e tal, mas ela entendeu o jogo do negócio. E aí, justamente por isso ela virou a dona da internet, assim, tá com os memes aí bombando. Porque ela entendeu, se jogou na brincadeira e a vida tá seguindo. É diferente da André Surak, por exemplo, que renegou. A cara do Chris revirando os sem olhos. comentário. Que renegou. Sem comentário. Renegou o quê? O meme? É. Mas, a gente pode ir pra próxima? É que, na verdade, ela teve uma mudança de postura total, né? Mas eu não acho que isso é um problema. Eu só acho que o problema é você querer ficar engolindo isso nos outros. Sabe? Tipo, e você tipo, menosprezar o que você passou. Eu li o livro dela. Eu li também. E assim, no O livro primeiro, dela né? ela fala que por um tempo ela precisou usufruir da prostituição pra pagar as coisas pro filho dela, tal, e ter. E aí hoje eu acho que assim, é muito errado você apontar alguma coisa, sendo que você sabe que você passou por aquilo e sabe que muitas pessoas que estavam ali não estão ali porque querem. Estão ali porque não tiveram oportunidade, entendeu? Estão ali porque sabem que ali é a única oportunidade que tem. Eu acho que você virar e falar assim, não, mas é só você estudar, é só você trabalhar. Acorda, sabe? Tipo, a gente não vive nessa realidade. Não é só estudar e trabalhar. Não é. Acho que tá mais do que na cara. A pandemia trouxe muito essa discussão e eu acho que é muito real. Que não é só você se esforçar, tá? Por exemplo, as crianças hoje me questionam, né? Por que você não faz vídeo chamada com todas as crianças, não abre no Zoom? Gente, meus alunos nem todos têm internet, nem todos têm computador. Então não dá pra se comparar uma escola particular, porque o filho de fulano fica online ao vivo com a professora todos os dias. Com a realidade dos meus alunos que não tem essas condições. A gente usa o WhatsApp porque as redes, os dados móveis, dá o WhatsApp ilimitado. Então, para facilitar para a criança, para ela ter um mínimo do acesso. Porque hoje, graças a Deus, a maioria das pessoas tem celular, mas eu ainda tenho alunos que não têm. E aí precisa da atividade impressa. Então não dá, acho que já passou da hora da gente parar de acreditar em meritocracia, né? Aí eu acho isso sabe? Eu não acho problema nenhum você mudar seus comportamentos, você olhar e falar assim, mano, isso daqui que eu tava fazendo tava foda, não tá legal, vou mudar. Mas eu acho que você apontar e julgar e tipo falar, porque isso daqui, se você fizer, você tá fazendo muito mal e você tá fazendo isso porque você quer. Não acho que as coisas são assim, não. Acho que tem muita gente que tá em algumas situações, não é porque quer, não. É porque precisa estar ali e só tem aquilo. A maioria das pessoas. Ninguém tá na pele dos outros, né? A maioria. Só vê aí, quem trabalha com o que gosta, né? Você não precisa se prostituir, mas se trabalha com o que gosta, a maioria da pessoa vai falar, não. Mas tá lá, né? Acho que se a maioria das pessoas pudessem escolher, elas não trabalhariam, né? Alô, 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 graças a Deus. Alô, alô, você sabe quem sou eu pra dar uma lição. Se me chamar de matadora assassina, contrabandista, terrorista... Tá vendo? Olha isso. Tipo, ela foi prostituta, entendeu? Você tem vídeo em balada que ela tá se masturbando. Tem tipo, umas coisas muito absurdas. Que realmente é absurda, não tô passando pano. Só que aí você para e vê, tipo... Será que iria rolar o julgamento... igual, né? Eu não acho que a Inês iria, tipo, jogar pra lá uma prostituta. Eu acho que ela abraçaria, entendeu? Eu acho que ela tentaria tirar a pessoa dessa vida de uma forma bonita, não de uma forma pontativa. Nem sei se existe essa palavra. Tudo pau. Infelizmente. Mas quando a gente fala de Brasil, o que vem na sua cabeça, assim? Tipo, quando você fala do seu país... Eu acho que a gente passa por situações muito difíceis. Acho que a gente tem que... Foi aquilo que eu falei no começo, que você tem que sobreviver e suportar a ferida, né? Mas mesmo assim eu consigo ver que a gente... Que o brasileiro, ele é muito feliz. Assim, pelo menos ele tenta ser muito feliz com aquilo que ele tem. Tem os vídeos no YouTube que comparam shows de algumas divas, assim, fora do Brasil e dentro do Brasil, tipo assim, a energia que tipo assim, em algumas vezes é bem diferente da energia. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O DVD do RBD, o que você mais gosta, qual é? Madrid. Vai merda. Eu jurava que você ia falar o Live in Rio. Mas se eu fosse, tipo, escolher algum do Brasil... Seria o de São Paulo, o Tour de La Dios.
Não, pra mim o Live in Rio é o melhor, cara. É uma alegria. A Anaí, o olho da Anaí brilha, sabe? Eles estão felizes. E tá aquela energia ali no Maracanã, meu. Ai, amiga, Meu, mas não eu ia tem escolher igual, o é Tour de surreal a Adiós alegria do porque eu brasileiro. fui nessa. Ah, mas aí tem uma particularidade. Tem Eu tô uma falando memória assim, emocional, né? de alegria, de você sentir ali os caras felizes, sabe? Eu vou começar então, porque aí o meu é escroto. E aí você fala o seu, que talvez seja engraçado, tá? Eu vi no Twitter ontem, não sei se você viu a história do Miss de Bento Gonçalves. Então, o Miss de Bento Gonçalves, qual é a dele? Ele tava conversando com uma menina no direct, e aí ela deu a entender que ela não queria ficar com ele, né? E os argumentos dele são bizarros. Olha só, eu vou ler pra você. Só me fala essa de estilo. Se eu sou considerado um dos homens mais lindos do estado. O mais lindo de Bento. Que papo é esse de não fazer teu estilo? Se eu faço estilo de todas. Aí ela responde: estilo de todas, menos o meu. Mas como te disse, tu é muito querido. Aí ele responde, porque o ego do macho hétero é muito frágil. Ah, você gosta daqueles desajeitados, magrelos, com cara de ladrãozinho? Sim, eu respeito. Só uma coisa, bebê. Você quer Miss. Nunca disputou um concurso ainda, né? No caso, na prática. Você tem que ter gosto. E eu respeito isso. Aí ela respondeu: não sou obrigada a te achar lindo ou algo do tipo. E aí ele rebateu: agora, falar que eu, o mister da cidade, não faço o teu tipo? Aí ela respondeu: eu só falei que tu não é meu tipo, você pode respeitar isso? Aí ele rebate: eu faço tipo até das lésbicas e dos homens héteros. Como que não faço teu tipo? Se eu sou o homem mais lindo de Bento Gonçalves. Na verdade, eu não sei se ele estava conversando com uma garota ou se era de repente com algum outro garoto. Mas olha só, eu acho que era até com outro garoto. Porque ele fala de você quer ser mister, né? Então, tipo, cara, eu queria ter esse ego. Eu queria ter essa autoestima e eu não tenho. Eu não tenho essa autoestima. Outro dia falaram pra mim que eu sou bonita de maquiagem com uma boa luz. Eu já fiquei chocada, imagina. Eu não sei se ele tem um ego muito Imagina elevado, né? Eu isso, acho que ele é cara. muito frágil, muito sensível, porque não sabe levar um fora. Não soube levar um fora, cara. Não sabe levar um fora, que já ficou todo dodói achando que era o ser irresistível do... Da onde que ele é? Bento Gonçalves. De Bento Gonçalves. Eu sou mais bonito. Com que base? Por Ele favor. deve ser leonino. Ele é mister, né? Mas, enfim, isso... Foda-se. Cara, beleza não é sinônimo de compatibilidade com ninguém. Eu mesmo, Não. eu tenho um gosto muito diferente. Então, né? Chegou minha vez. Essa bela cachorrinha estava numa época de pegação. Saí com um cara do Tindão. Óbvio, já tinha medo. Havia me chamado pra beber. Fui pra casa dele. Ele era acumulador. Metade do AP era bagunça. Inúmeras coisas repetidas. Inclusive, disse que se eu quisesse, ele me daria uma impressora que tinha lá. Nossa. Imagina você chegar pra transar com alguém e a pessoa fala: quer levar essa impressora pra você? Se fosse livre, eu levaria. Ele tinha três impressoras. Nossa. Enfim, numa pegação maravilhosa, até que o boy tira dito cujo da cueca e põe no copo de cerveja e me pede pra chupar. Inventei um acidente e fui pra casa. Amiga, você entendeu? Como assim ele colocou num copo de cerveja? Amiga, o cara pegou, tirou a cueca, pegou o pinto, mergulhou na cerveja e falou pro cara chupar o pinto que tava com a cerveja. Ai, gente, pelo amor de Deus, muita criatividade, mas cada um com seu fetiche, né? Ai, ó, vou ler outra. Eu estava transando com um boy, tava tudo ok, tudo gostoso. Eu estava de costas pra ele, de 4. Ele vira no meu ouvido e fala: ah, tá. Quem é seu rei? Nessa hora eu fiquei nervosa e ao mesmo tempo fingi que não ouvi. Ele me deu um tapa e falou de novo: quem é seu rei? A primeira e única coisa que eu pensei foi: Senhor. o Senhor Jesus?
Quer mais uma? Eu tenho outra. Não, tá bom. Já deu, já. Já tá bom. A gente já entendeu já a história. 2 horas aqui, eu não aguento mais ficar sentada Não, tá nessa bom. cadeira. Beleza, vamos lá então. Fechou. Essa foi a bagunça do dia. Meu Deus do Essa céu, da semana, a né, do depressão episódio da toma semana. conta de Bru nesse momento. Esse foi o episódio do dia da semana. São 9 da noite. Gente, esse foi o episódio da semana. Semana que vem a gente volta e a gente vai arrasar mais ainda. Se Deus quiser. Mandem e-mail pra gente com sugestão de temas. Segue a gente no Twitter, no Instagram. Exatamente. Por favor, dá essa força Dá essa aí. força aí, gente, ó. Eu vou falar de novo aqui só pra ficar gravadinho, tá? Twitter, @levepodcast ou podcast livre leve louca. Quer falar Instagram ou posso tocar? Toca pro inferno, motorista. Instagram, podcast livre leve... Carminha, rainha do Brasil. Toca pra puta que te pariu. Podcast livre leve louca. E o e-mail podcast livre leve e... Tem o E depois do leve. Livre leve e louca @gmail.com. YouTube podcast livre leve louca. O episódio sai na quinta no YouTube, na sexta nas plataformas digitais, tá bom? Obrigado pela presença. Foi ótimo, foi maravilhoso. Um beijo no coração. Obrigada pela companhia de todos, gente. Beijinho. Fiquem com Deus. Usem máscara. Fiquem em casa. Não vai pra praia. Não façam aglomeração, tá? Meu Deus do Beijo. céu. Um beijo. Tchau. Tchauzinho.